Ladies and gentlemen, please take a seat. We'll begin our second part of the paper presentations of Consultation A. E eu gostaria de convidar a compor a mesa, nesse momento, o Dr. André Fagundes, também doutora Cindy Santiago, e a doutora Gabriela Andrade. Cada um terá 15 minutos para apresentar o seu paper e, ao final, teremos também um momento de discussão e perguntas. E eu quero, desde já, agradecer por terem submetido um trabalho para apresentação nesta conferência. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao Dr. André Fagundes. Boa tarde a todos. Meu nome é André Fagundes. Quero agradecer imensamente à organização do evento pela promoção desse simpósio tão importante. Sabemos da grande importância da discussão desse tema. E eu sou mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Tenho especialização em Direito Processual Civil e em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, em Curitiba, com formação em arbitragem pela Universidade Positivo do Paraná. E o tema que eu vou falar hoje é a respeito do entendimento do tribunal, a respeito das possibilidades e dos limites de atuação do Estado nas questões que envolvem o exercício da liberdade religiosa. A apresentação se dará principalmente através de análise de julgados e do Tribunal Europeu, mas eu vou destacar também alguns outros julgados que são emblemáticos e eu vejo que vai colaborar pela melhor compreensão do tema. Então, vou fazer, inicialmente, um breve histórico da criação do Tribunal Europeu e, em virtude das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, o Congresso Europeu viu a necessidade da criação de mecanismos que tornassem efetivo os direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. E, então, eles se reuniram e formaram a Comissão Europeia, que ela é uma comissão formada por 47 países, que, por sua vez, criou uma Convenção Europeia de Direitos Humanos. E essa Convenção Europeia, ela tem vinculação, os Estados signatários da Convenção estão vinculados a essa Convenção. E, para tornar esses direitos assegurados efetivos, a própria Convenção criou um Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, na França. E, para a sua tutela, antes ainda, eu vou mostrar aqui que, dentre os direitos tutelados pela Convenção, está a liberdade religiosa. E vejamos que, muito embora a Declaração Universal de Direitos Humanos, como eu mencionei, ela não tinha assim, um caráter vinculante para os Estados signatários, ela serviu para nortear os diversos diplomas normativos internacionais que se seguiram. E o direito à liberdade religiosa é exemplo disso. Ele está previsto na Convenção, no artigo 9º, que prevê, basicamente, o direito de a pessoa ter
e de mudar da sua religião e também manifestar em público ou em privado, individualmente ou coletivamente, e através da sua crença, através do ensino, e também através da celebração de ritos. E, para a efetiva tutela desse direito, o interessado deve apresentar uma queixa perante o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que vai avaliar se a conduta do Estado ela interfere no direito à liberdade religiosa. Essa conduta pode ser tanto omissiva quanto comissiva. Então, o tribunal vai fazer essa análise. E, diante dessa, não simplesmente se interfere, ele verifica se essa interferência ela é legítima, ou seja, se ela está de acordo com os termos da Convenção. Então, ela deve estar prevista em lei, estar também em conformidade com a Convenção, e deve ser uma disposição necessária para assegurar uma sociedade democrática. E a própria Convenção ela elenca alguns valores, como a segurança nacional, a ordem pública, a saúde pública e os direitos de terceiros, como valores que os Estados, então, podem restringir o exercício da liberdade religiosa nessas situações, então, para proteger esses interesses. E o primeiro caso que eu vou analisar é o caso da Igreja Metropolitana da Bessarábia contra a República da Moldávia. É um conflito bem interessante que chegou no Tribunal Europeu para análise, que a República da Moldávia ela recusou o reconhecimento oficial, então, portanto, recusou o registro de uma organização religiosa sob o fundamento de que aquela organização não se tratava legitimamente como uma confissão religiosa, de que, então, o governo entendeu de que era uma mera disputa administrativa dentro da Igreja Ortodoxa, mais especificamente entre a Igreja Ortodoxa da Romênia e da Rússia, e que o Estado não poderia intervir, nesse caso, fazendo o reconhecimento oficial. E que, se o Estado fizesse isso, a situação se agravaria, porque o Estado entendeu que havia um conflito político por trás entre esses dois países. Eu acho que é relevante a gente lembrar que a República da Moldávia ela surgiu com a dissolução da União Soviética, então estava ainda um clima de muita tensão no local, e o governo ficou com receio de haver uma interferência da Igreja Russa através da Igreja sobre a recém-criada, então, República da Moldávia. E ele negou o registro, falando que, então, era simplesmente um grupo cismático. E o Tribunal Europeu ele reformou essa decisão porque ele entendeu que não cabe ao Estado, diante do dever de imparcialidade, ele avaliar a legitimidade de uma crença. Então, não cabe ao Estado fazer essa avaliação. A avaliação do Estado deve estar limitada ao preenchimento dos requisitos legais. Então, qualquer interferência em relação ao mérito da crença religiosa, diante do princípio da imparcialidade, ele é indevido. E é semelhante a um outro caso, que é esse Hassan versus Bulgária, em que o tribunal consignou que, diante de conflitos entre grupos religiosos, o papel do Estado é promover a tolerância mútua e não a supressão do pluralismo religioso. Então, ele deve buscar uma pacificação, eliminando a causa de tensão. Só que essa causa de tensão ela deve se dar de maneira respeitosa com as diversas pluralidades, diversas confissões religiosas. E também consignou que a Igreja ela tem a sua liberdade de organização, desde que a sua organização não contrarie a lei do país e também a Convenção, ela é livre para adotar o seu entendimento. Um ponto muito ligado a esse, que também está ligado à neutralidade em relação ao mérito das crenças religiosas,
foi analisado no caso da seção de Moscou do Exército da Salvação contra a Rússia. E o tribunal pontuou, nesse caso, que está no princípio, está na base do princípio republicano, a pluralidade de crenças e de religiões. Então, é um elemento implícito do princípio republicano, o estabelecimento da liberdade religiosa. Então, o Estado ele voltou a ressaltar isso, que o Estado não deve determinar a legitimidade de uma crença religiosa. E tem um outro caso que eu trouxe para ser examinado, que ele ainda está em discussão, ele não chegou ao seu final, mas é muito interessante, ele está sendo discutido em Portugal. E, nesse caso, a Comissão de Liberdade Religiosa, existente em Portugal, ela negou o registro, e essa decisão ela foi confirmada em sede judicial, sob o argumento de que não pode uma instituição religiosa se intitular, ao mesmo tempo, cristã e reencarnacionista. Você veja, o próprio Estado interferindo no mérito da crença religiosa. E ele consignou dessa maneira, de que a reencarnação não se compagina com os mistérios da fé cristã. Você veja, o Estado juiz dando esse tipo de posicionamento e negando o registro da organização religiosa. É uma questão que muito interessante, mas ela é pessoal e subjetiva. Então, não cabe ao Estado fazer esse dirigismo sob pena de o Estado se tornar um árbitro de dogmas religiosos. E o Estado não está nessa posição. Porque essa crença ela faz parte da própria identidade das pessoas e da sua concepção de vida. Então, não cabe ao Estado fazer um juízo de valor sobre essa crença, ela é válida ou não é válida, essa deve ser admitida ou não. E, é claro, o tribunal ele vai avaliar, isso ele conseguiu num outro caso, o Eneida versus Reino Unido, de que a crença religiosa ela deve ter uma seriedade, uma importância e uma coerência, além da sinceridade, porque não basta uma organização querer se valer das prerrogativas de uma organização religiosa e falar que eu quero registrar a minha organização como entidade religiosa para obter alguns privilégios e, no fundo, não é uma crença sincera. Então, o tribunal ele pode fazer a avaliação, é um pouco delicado isso, mas ele pode fazer uma avaliação da sinceridade da crença. E essa avaliação da sinceridade, ela vai avaliar a honestidade e a boa-fé do testemunho das pessoas e também vai avaliar a coerência com as demais práticas. Por exemplo, se uma organização quer fazer o uso da maconha e diz, não, isso é para mim a liberdade religiosa. Então, o tribunal vai avaliar se realmente é sincero, vai avaliar as demais condutas, para ver se aquilo não é simplesmente um artifício para a pessoa, para o indivíduo cometer algum ilícito. Então, o tribunal tem esse poder, o Estado, em primeira mão, fazer esse controle, essa avaliação. Eu acho que é muito interessante de trazer também para reflexão a criação da Igreja do Moço do Espaguete Voador. Tem uma origem satírica, é uma instituição que surgiu em 2005 nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e foi criada justamente como protesto. Então, declaradamente, tinha uma origem satírica e contra o ensino religioso nas escolas. Então, a meu ver, nos Estados Unidos, esse reconhecimento oficial como organização religiosa, eu vejo que não foi uma decisão acertada, porque a intenção deles não era, isso é declarado, de obter uma tutela sincera, uma tutela religiosa sincera, não fazia parte da crença religiosa. No fundo, o que eles queriam era protestar.
E sabemos que a liberdade religiosa ela não é um direito absoluto, que ela está sujeita às restrições. E uma das restrições que é possível para, por exemplo, não realizar o registro é quando a organização não apresenta uma descrição dos seus preceitos fundamentais. O tribunal entendeu que, nessas hipóteses, pode estar em risco a integridade social e até mesmo a segurança nacional do país. E também o Estado pode fazer uma avaliação se a organização ela não tem sobre aparentes finalidades religiosas, se, no fundo, a sua prática não é de atividades ilícitas e também terroristas. Esse é um tema muito delicado, em especial na Europa, de grupos radicais que procuram se registrar como organizações religiosas para obter determinadas proteções, mas, no fundo, eles têm atitudes que colocam em risco uma sociedade democrática. Então, o Tribunal Europeu entende que o Estado tem esse poder de fazer essa avaliação. Só que essa avaliação ela não é também ilimitada. Tem um outro caso muito interessante, Nolan versus Rússia, em que a Rússia negou a entrada de imigrantes, era de um missionário, porque a Rússia entendeu de que religiões estrangeiras colocavam em risco a integridade do país. Ela chegou a alterar por decreto o conceito de segurança nacional para prever que a entrada de missionários estrangeiros colocava em risco. E então ele negou esse registro. Essa decisão ela foi reformada pelo Tribunal Europeu, dizendo que, muito embora o Estado possa fazer essa avaliação, essas alegações elas devem estar comprovadas. Não basta simplesmente, então, o Estado dizer é uma questão de segurança nacional, não vamos admitir. Isso é importante, mas o Estado deve comprovar de alguma maneira. E outro ponto que eu também quero reforçar é que a fiscalização dessas atividades desenvolvidas, como elas são há uma restrição de um direito fundamental, a liberdade religiosa, então essa é uma exceção à regra. Então ela deve se dar com moderação. Ou seja, o poder estatal, nesse caso, ele deve ser interpretado de forma restritiva. Então, para o Estado restringir, deve ser por uma necessidade social, que essa necessidade não deve ser compreendida como algo útil ou mesmo desejável. Ela realmente deve ser uma necessidade. E a necessidade, nesses casos, num Estado democrático, deve ser em consonância com o pluralismo religioso. O artigo 9º da Convenção, que protege a liberdade religiosa, ele pode ser conjugado com o exame do artigo 11º da Convenção, que assegura a possibilidade de reunião e associação, que também não é um direito ilimitado, ele pode sofrer algumas restrições, tal como a liberdade religiosa, nos casos em que a ordem pública esteja em risco, entre outros objetivos. E o tribunal entendeu de que negar o registro de uma organização religiosa, dizendo de que ela simplesmente poderia se valer de associações auxiliares, isso configura nítida interferência sobre a liberdade religiosa e configura também um preconceito. Então, esse tipo de atitude não é admitida. E o meu tempo está se encerrando, então eu quero agradecer a atenção de todos e me coloco à disposição para, ao final, responder perguntas. Muito obrigado, doutor André.
pela sua intervenção e passo a palavra agora para a doutora Cindy Santiago. Quero agradecer muitíssimo a possibilidade de estar aqui falando com os senhores que eu considero referências na área de liberdade religiosa e pretendo, mais do que contribuir, receber contribuições, né? Esse é o meu grande objetivo. Quero começar falando sobre um caso em particular que, para mim, tem um significado enorme, porque eu patrocino a causa, né? Eu sou advogada no processo, e foi isso que me levou a me interessar pelo tema de liberdade religiosa. É um processo que corre desde 2015, ainda a gente não tem decisão transitada em julgado. É uma escola de uma cidade aqui muito próxima de São Paulo, uma cidade de 400 mil habitantes, uma escola cristã, muito pequena, ela tem cerca de 100 alunos, talvez um pouquinho mais, uns 120 alunos, e ela contratou, há muitos anos atrás, um professor de física, que era casado, professor lutador de taekwondo, e, no curso do contrato de trabalho, ele decidiu que gostaria de ser uma mulher. Então, ele começou a fazer uma série de medidas, né, para alcançar esse objetivo, começou a fazer uso de hormônio e avisou a escola que, no ano seguinte, ele faria algumas cirurgias para mudar o corpo dele, né, para transformá-lo num corpo o mais parecido possível com o de uma mulher. A escola, quando soube disso, não, pelo menos na visão deles, não tomou nenhuma medida discriminatória, conversou, tentou chegar a uma equação razoável do problema, mas, à medida que o professor foi fazendo as intervenções no próprio corpo, ele começou a fazer apologia em sala de aula a essa questão para os alunos que são adolescentes, né? É uma escola de ensino médio para crianças entre 14 e 18 anos. Alguns pais se mostraram insatisfeitos e a escola, para respeitar a lei brasileira com relação aos professores, resolveu mandar o professor embora no mês de julho. A demissão não foi feita por justa causa, foi uma demissão sem exposição de motivos. Foram pagos todos os direitos do professor, inclusive alguns que juridicamente ele não teria direito, mas, para que não tivesse problema, não tivesse nenhuma animosidade, o professor foi mandado embora, sim. Apesar disso, o professor entrou com uma ação judicial contra a escola, onde ele pediu uma indenização de R$ 1 milhão, e alegando a dispensa discriminatória. Isso foi levado ao judiciário, né, e a defesa da escola foi em cima da liberdade religiosa, porque é uma escola confessional. Então, a escola explicou que a demissão não tinha sido dada por justa causa, não para esconder uma discriminação, mas para respeitar a individualidade dele, ele só não se adequaria àquela determinada escola. E o judiciário brasileiro não, em primeira instância, não apreciou a tese, não se manifestou sobre a liberdade religiosa da escola que foi invocada, né? Em regime de ponderação, a escola pediu a análise tanto do direito à liberdade religiosa dos pais, né, de escolher o gênero de educação que os filhos receberiam, quanto o direito da própria escola de professar a fé dos sócios através da instituição. Essa tese não foi apreciada em primeira instância, não foi apreciada em segunda instância, e o Judiciário Trabalhista brasileiro chegou a dizer que o professor tem o direito de expressar a vida pessoal dele em sala de aula, né, se expondo aos alunos, com base na possibilidade de que, né, como a gente ouviu hoje, que hoje o lugar de trabalho é o lugar onde a pessoa fica por mais tempo, e ali ele tem o direito de expor quem ele é. Né? A escola não negou esse direito, mas desde que ele ficasse com pessoas que são suficientemente capazes de adquirir aquele entendimento e fazer um juízo de valores, né? Não as crianças. Hoje, o processo está em Brasília. Os processos em Brasília, quando são rejeitados, eles são rejeitados em 2, 3 semanas. O processo já está lá desde maio, então a gente acredita que vai ter algum julgamento, mas ainda não temos julgamento definitivo. Isso despertou interesse pelo estudo da liberdade religiosa.
inicialmente do ponto de vista da escola, e hoje, depois desse processo, hoje vou restringir a minha fala à liberdade dos pais de escolherem o gênero de educação. A educação é um termo muito amplo, né? A gente ouve falar educação, e tanto na Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, quanto na Constituição Brasileira, a educação ela é tida como um instrumento para a formação do desenvolvimento da pessoa. Ao mesmo tempo que ela tem toda essa amplitude, a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, e acredito que no resto do mundo, uma tentativa de excluir a religião dessa formação. Apesar da religião, por essas mesmas pessoas que buscam excluir, ser um elemento de formação e causa de grandes mazelas na sociedade, né, como intolerância, práticas contra a individualidade e violência contra a criança, na liberdade de pensar. Apesar disso, tenta-se excluir, em vez de se conversar e trazer a religião para perto, para entender e melhorar essa relação. Aqui no Brasil, a Constituição garante aos pais o direito de escolher o gênero de educação, como eu já disse, e o texto do artigo fala que compete ao Estado e à família, então, o Estado em primeiro lugar, depois a família, né, pelo menos no texto, garantir essa educação que vai formar o desenvolvimento da criança. Em que pese essa colocação das palavras, né, na legislação, é claro que a legislação só estava regulamentando um direito natural, que é dos pais, que é de educar os próprios filhos. E a escola confessional, ela vem, mais do que materializar esse direito dos pais, ela vem tornar efetivo esse direito constitucional. O direito constitucional ele é, por si, efetivo, né? Ele tem eficácia plena e ele precisa ter eficácia para que tenha validade. No nosso caso, aqui no Brasil, a efetividade da escolha dos pais ela vem através da escola confessional. Vem também através da escola pública, né, do ensino religioso, mas, no âmbito particular, ela vai vir através da escola confessional. Então, essa tentativa de se afastar do colégio confessional como alguma coisa que macula a sociedade ou que é contra o pluralismo, ela não tem muita base legal. Por quê? Porque, na verdade, né, quando a própria Constituição fala, exalta o pluralismo como um valor, eu esqueci o termo, mas é um valor supremo da sociedade, ele está falando de pluralismo da sociedade, não do indivíduo. Hoje, o que a gente vê é que a gente busca formar indivíduos plurais. O indivíduo não tem mais o direito de ter um pensamento único, ele precisa ter um pensamento plural para ser aceito na sociedade. Só que uma sociedade com vários indivíduos com um pensamento plural é uma sociedade fraca, porque sem gente com pensamento forte, toda a sociedade enfraquece. Então, o colégio confessional, quando ele incentiva o pluralismo, quando ele incentiva a prática religiosa e fomenta a religião dos pais para os filhos, ele está incentivando o pluralismo, porque ele está formando pessoas que individualmente pensam de uma determinada forma, diferente das demais. Uma coisa que também eu acho que acaba ficando contraditório no pensamento atual no sentido de tornar o Estado, mais do que alguém que subsidia, alguém que dá a educação. Quando, na verdade, a intenção do legislador, ao colocar o Estado na equação da educação, é que ele subsidie as formas de educação. Então, quando o Estado, mais do que tolerar a escola confessional, ele tem que estimular a escola confessional. Quando se fala isso, a primeira coisa o primeiro argumento contra é a questão da laicidade do Estado. Fala, não, o Estado não pode se associar a igrejas, a instituições com finalidade religiosa. Mas, na verdade, existe a exceção, logo no mesmo artigo, que ele não pode se associar, a não ser que haja interesse público. E qual é o maior interesse público do que dar efetividade a uma norma constitucional, que é permitir que os pais escolham o gênero da educação dos filhos? Então, eu acredito na escola confessional como um reflexo da liberdade dos pais, acredito na escola confessional como um meio de efetividade da norma constitucional e acredito na escola confessional como um reflexo
da ideia que os sócios têm, como organização de tendência, da liberdade que eu tenho de formar uma instituição que reflita o meu pensamento, uma pessoa jurídica que reflita o que eu penso e coloque em prática, externe a minha própria religião. É claro que, nesse âmbito, vai ter respeito a todas as religiões, mas com primazia daquela que eu escolhi, porque não existe escola confessional se não for para privilegiar o ensino de uma religião determinada. Como eu disse, né, o caso continua sob júdice, a gente aguarda um julgamento, existe lobby contra ele, né, para garantindo o direito, mesmo que num juiz de ponderação exista direitos de hipossuficientes aqui, que são as crianças, e direito de um hipossuficiente, que é o trabalhador com relação à empresa, esses dois direitos não estão sendo ponderados, né? Então, a liberdade religiosa foi relegada a um segundo plano, como se fosse um subdireito, como se ele não merecesse a apreciação do Poder Judiciário. Mas, ainda assim, eu acredito na justiça dirigida, né? Não pelos homens, mas com a intervenção divina na justiça, e espero o julgamento desse caso, e ficaria muito grata se tivesse colaboração de algum de vocês para enriquecê-lo. É isso, obrigada. Muito obrigado, doutora Cindy Santiago. E, nesse momento, passo a palavra, portanto, à doutora Gabriela Andrade. Olá. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me sinto honrada de estar na presença de pesquisadores tão engajados na questão da liberdade religiosa. Eu vou falar sobre a autonomia confessional brasileira. A autonomia confessional ou a autodeterminação das organizações religiosas é um direito fundamental que decorre diretamente dos princípios de direito e da laicidade estatal. Embora não seja expressamente tratada na legislação brasileira, ela tem importância quando analisada em casos reais, casos concretos. Ultimamente, tem-se notado a presença da religião em ações judiciais como um fato comum. Segundo o professor David Argiolas, isso decorre do fato de que, antes, o sagrado era uma questão mítica, e, hoje em dia, o sagrado foi relativizado com a consequente certa banalização por parte dos próprios membros que frequentam as igrejas. A autonomia confessional ela é decorrente, como eu disse, do princípio da laicidade estatal, e ela tem como objetivo preservar a identidade das organizações religiosas, garantindo a heteronomia e até mesmo um mercado livre das ideias, né? Assim, nós temos que as demandas judiciais devem ser analisadas primeiramente com base no ordenamento jurídico da organização e não a partir do ordenamento estatal. No caso do Brasil, nós temos percebido que, em alguns julgados, não se faz essa análise detalhada do ordenamento das organizações. Há um enquadramento até genérico das organizações religiosas como prestadoras de serviço de consumo. Aqui no Brasil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, e ele trata de normas que visam a proteção dos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e a responsabilidade entre o fornecedor com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidade. Para nós, isso é muito temerário, porque esse código ele limita muito a atividade dos fornecedores, além do que nós não partilhamos do entendimento de que as igrejas são prestadoras de serviço. Caso fossem, em alguns setores específicos, como venda de livros e CDs, deveria haver um enquadramento específico pela jurisprudência. Nesse slide, né, tem a definição do que vem a ser autodeterminação ou autonomia confessional, que, como eu disse, vou reiterar, é o poder de estabelecer o ordenamento jurídico interno sem qualquer interferência estatal,
o qual se revela imprescindível à conformação de sua estruturação interna e de seu funcionamento, segundo o professor Aloysio Cristóvão dos Santos Júnior. É interessante notar também que o professor David Argiolas ele pontua que, diante de pedidos de reparação de danos correlacionados à autodeterminação das organizações religiosas, é importante que se faça uma avaliação entre a gravidade do dano trazido a juízo e o interesse em salvaguardar a autonomia de tais associações. Porque, caso contrário, o Estado juiz vai ser um árbitro das religiões. E, a longo prazo, isso pode cercear a liberdade religiosa. Eu trouxe aqui alguns casos para rapidamente falar. Nesse primeiro caso, o autor ele foi agredido por um segurança contratado pela igreja. E o tribunal aqui do Estado de São Paulo ele entendeu que a igreja era uma prestadora de serviços de consumo, sem fazer uma análise detalhada dos artigos do Código de Defesa do Consumidor, que seriam o 2º, o 3º e o 7º. Como eu coloquei aqui, esse enquadramento, sem qualquer análise detalhada, dos possíveis sujeitos do que viria a ser essa relação de consumo, ou do suposto bem, o serviço colocado à disposição, representa um abalo aos preceitos constitucionais e, consequentemente, ao tratamento específico requerido pelas organizações religiosas, porque elas são possuidoras de direitos fundamentais na seara da liberdade religiosa. Nesse segundo caso, a igreja estava fazendo... do Estado de Minas Gerais. A igreja estava passando por um processo de reforma e um voluntário estava pintando, né, o templo e se acidentou. Novamente, houve um enquadramento da igreja como prestadora de serviço de consumo, mas, dessa vez, teve um desembargador que levantou uma divergência, contudo, ele foi vencido. Esse outro caso aqui também de São Paulo, a igreja foi enquadrada como prestadora de serviços consumeristas porque dentro dessa igreja, era uma igreja pequena, havia um estacionamento que a igreja colocava por mera liberalidade à disposição dos fiéis. E, certa vez, um veículo foi furtado. Aqui, na mesma linha de entendimento, foi decidido que a entidade religiosa possui o dever de guarda do carro pelo fato de permitir estacionamento em terreno de sua propriedade. E houve também um desembargador que suscitou divergência e ele expôs que a imposição de um ônus de guarda às organizações religiosas por seus atos de mera liberalidade, gratuitos e sem objetivos de lucro, representaria uma implícita oposição ao papel social que desenvolve, porque não se trataria de uma relação de consumo, nem de ato ilícito praticado ou de desenvolvimento habitual de atividade de risco. Infelizmente, esse voto aqui do desembargador divergente ficou vencido. Por último, esse caso do Rio Grande do Sul se refere mais ao ordenamento jurídico interno da igreja. Numa certa reunião, houve uma pessoa que se sentiu discriminada porque ela tinha uma opção sexual determinada, e então ela ajuizou uma ação de reparação de danos contra a igreja. Eu vou fazer uso das palavras do professor Wesley de Oliveira Lousada Bernardo, no sentido de que, para ele, há na decisão expressa interferência do Estado juiz em questões religiosas que dizem respeito à fé e à organização da comunidade religiosa, não merecendo interferência por parte do Poder Judiciário. Ele argumenta que, num ordenamento jurídico plural, com garantia à liberdade religiosa, não haveria como o Estado interferir em preceitos religiosos estabelecidos por organizações licitamente constituídas, cabendo ao indivíduo que se sinta cerceado o direito de buscar ou até mesmo fundar uma outra instituição religiosa que admita as práticas que julga
essenciais à sua realização pessoal. Eu não desenvolvi muito o tema, mas eu acredito que ele tenha importância. Ele não é muito analisado no cenário brasileiro. Nos Estados Unidos, a autonomia confessional ela é motivo para o Poder Judiciário não decidir as questões de mérito, mas aqui no Brasil, diante do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e das condições de ação dispostas no Código de Processo Civil, essas questões são analisadas. A longo prazo, se nós não desenvolvermos mais, poderá haver, segundo o meu entendimento, certa restrição à liberdade religiosa. Agradeço a atenção, peço desculpas pelo nervoso. Muito obrigado, doutora Gabriela Andrade. E iremos, portanto, ao último paper dessa sessão, que é, por mim, Felipe Augusto, e eu vou tentar falar em inglês. I'll just punish myself with the timer, okay? And I have a double challenge now because I am between you and the dinner, and well, it's a challenge for me to speak in English, but I'll try to do my best. And this paper was originally in Portuguese. The theme of this paper is Leaving God Out of Business, Religious Discrimination and the Irota Case. So the motivation for this paper came from a situation occurred in São Paulo. One supermarket, the Irota Food, prepared and distributed a booklet containing Christian devotional messages in December 2017, last year, on the occasion of the Family Day. And on December 22, the Public Labor Office and the Public Defender's Office from São Paulo issued a recommendation notice requiring the immediate suspension of the booklet and the recall of those that already had been given. In addition, these public bodies recommended the company to, and I quote, refrain from producing materials with discriminatory content, refrain from disclosing them in the stores or on the internet or social media, ensure full and effective equality between women and men in the workplace, end quote. And to guarantee respect for freedom of religion or belief, and respect the gender identity and the sexual orientation of the employees and the customers. So this paper aims to analyze the lawfulness of this notification by these public officers in light of the Brazilian and international legal framework on freedom of religion or belief and anti-discrimination law. So my approach here is based on two specific points. First, the individual aspects of freedom of religion or belief and the collective aspects of freedom of religion or belief. The first one, the individual religious freedom. Religious freedom is described by most contemporary constitutions as a fundamental human right, part of the inherent dignity of all members of the human family, a natural, inalienable, and sacred right, the foundation, one of the foundations of freedom, justice, and peace in the world. Jonatas Machado puts it this way: freedom of religious belief is inseparable from a sense of objective morality along with freedom to act according to one's beliefs. This may include religious practice and the adoption of standards for the rites, symbols, dietary habits, clothing, and other aspects of behavioral conduct, end quote. When it comes to religion, it's not enough to be able to worship.
People also want to act on their religious convictions in a consistent way. And I agree that legislators and policymakers do not understand that properly. And I agree with Professor Mark Hale when he talks about this religious illiteracy. For many people, the way they engage in business is an extension of worshiping God. This is how Thomas Berg puts it, and I quote, "Given the centrality and comprehensiveness of religious identity for the believer, it cannot be limited solely to relatively insular settings like the worship service or the house of worship. People have an interest in carrying their beliefs into public settings and civil society. Freedom of religion or belief, with its individual and collective dimensions, exists to make this possible. In other words, freedom of religion can be invoked by a private employer who is dedicated to an economic activity that is not religious in nature, but wants to promote it according to his or her religious conviction. It is important to consider that, and I quote Jonatas Machado, the right of freedom of religion or belief is not a right of religious harmony, convergence, and ecumenism. Religious freedom, which began as a Protestant religious doctrine, is a right of doctrinal debate, intellectual tension, and spiritual confrontation, albeit peaceful." And he continues, "The freedom of conscience, thought, and expression protects speech that is shocking, disturbing, and offensive. Indeed, the mere offensiveness of speech cannot be grounds for a prohibition, unless the freedom of expression would be made dependent of pure subjective feelings. Similarly, the simple expression of religious views, even vehemently, does not constitute imposition of religion to co-workers. Nor can it be accepted that the mere fact that someone says he is a Christian and has a position against same-sex marriage or polygamy be used as indictment of homophobia, Islamophobia, or any other phobia that might be devised. Naturally, religious freedom is not an absolute right. Dr. André Fagundes talked about this. And it must be weighed against other constitutional rights, such as order, health, and safety. And we'll come back to this later. The second approach is on the fundamental rights of the legal person, or we can call it the collective aspects of religious freedom. And this raises a question, a simple one: do corporations have fundamental rights? Brazilian constitutional scholarship and jurisprudence have responded clearly in a positive way to this question. Based on the Brazilian constitutional regime, legal persons are entitled to human rights. This is now a recognized reality within the framework of domestic and international jurisprudence. From a constitutional point of view, the rights of legal persons are no less worthy of protection than individual rights. This is how Gilmar Mendes, a Brazilian Supreme Court judge, says. In principle, there is no insuperable impediment to legal persons from being considered as holders of fundamental rights, even though they were originally referred to as individuals. The doctrine that fundamental rights are addressed only to human persons is surpassed. The fundamental rights that are susceptible by their nature to be exercised by legal entities may have them as the proper holders. Likewise, the Strasbourg Court has responded in a positive way. Article 1 of Protocol 1 itself speaks of a right to property for every nature or legal person. In addition, various articles of the European Convention have been interpreted by the court in a way which accommodates corporations and other legal persons as right holders. Thus, banks, insurance companies, many other for-profit enterprises, as well as non-profit organizations, have argued their cases successfully before the court. Thus,
the problem raised by the distribution of literature by a supermarket, this is the situation we address now, must be analyzed based on the unavoidable principle that it is a constitutional and international protected fundamental right holder. Once affirmed this ownership of fundamental rights by the legal entities, it is important to consider which rights are at issue on this situation. The first one, obviously, is freedom of expression. This right is a fundamental pillar of the democratic rule of law, and the Universal Declaration of Human Rights protects in Article 19, which I will not read. Brazilian Constitution, freedom of expression is also a fundamental human right established in Article 5. And the Article 220 is very interesting. It says, the manifestation of thought, the creation, the expression, and the information in any form, process, or medium shall not be subject to any restriction with due regard to the provisions of this Constitution. And the paragraph 1 says, paragraph 2, any and all censorship of political, ideological, and artistic nature is forbidden. The content of this published literature, the texts that were subject of harsh criticism relates to the author's disagreement on same-sex marriage. Many said on the media that the supermarket was trying to say what a family is or not, even in the face of the decisions taken at the Supreme Federal Court on what a marriage is or should be. On this point, we emphasize that the supermarket does not have the possibility to determine legally what constitutes a family, but it has every right to disagree and express this dissenting opinion from the judicial bodies mentioned on what constitutes a marriage or a family. And this manifestation is protected by the right of freedom of expression. In this way, the right to dissent is a fundamental civil liberty recognized constitutional and internationally. Moreover, we shall bear in mind that freedom of expression is based on the assumption that it is up to individuals and not public authorities to formulate judgments on the merits and demerits of the content of a publication. Thus, we consider that the supermarkets were in the full exercise of the right to freedom of expression by distributing the booklet. It is not expected that all clients, employees, partners be in line with the moral or religious ideas of the company. That is why the divergent opinions expressed in the media and social network are lawful. However, it is inadmissible that two public bodies go into consortium and officially try to prohibit the transmission of messages that in no way violate the norms. And the second fundamental right is freedom of religion or belief. In addition to religious organizations and confessional, for-profit organizations should be considered holders of the right to religious freedom. And I quote Aloysio Cristóvão. He says, although they do not identify themselves as religious organizations and exercise a for-profit activity, they adopt an institutional policy based on certain ethical values of religious substrate. This may occur, for example, in companies whose owners are practicing religious and want the ethical principles of their faith to be observed in their relations with employees and with the customers. The legal structure that is chosen to advance the goals of individuals may be an association, a foundation, or a corporation. But it's just a legal fiction through which people incorporate their economic and non-economic values, ideals, and purpose. And then I quote Jonatas Machado. Legal entities do not exist in the physical world. People with beliefs and feelings who create those entities. They are also entitled to equal religious freedom along with their corporations. In light of these considerations, therefore,
we consider that there has been an infringement of the religious freedom of the Hirota supermarkets since the public bodies has restricted its right to distribute religious texts, even considering that this distribution was peaceful and free of no charge. However, fundamental rights are not absolute. I'm running almost out of time, but 12 minutes. However, fundamental rights are not absolute. The law must recognize, ensure, and when necessary, limit the exercise of freedoms. The limitations on the exercise of liberty in the context of a democratic rule of law are generally found in the law, as stated in the Universal Declaration of Human Rights. The American Convention on Human Rights also says that freedom to manifest one's religion and beliefs may be subject only to the limitations prescribed by law that are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the rights or freedoms of others. This means that restrictions on fundamental rights are subject to limitations prescribed by law, which implies the subordination to the principles of constitutionality, publicity, proportionality, and necessity. Likewise, restrictions to fundamental rights must be properly justified. This narrow regime for rights restriction is a manifestation of the understanding that freedom is set as a rule, while the restriction is an exception. Thus, the manifestation of these public bodies do not meet these requirements and aim to limit unjustifiably, unconstitutional, and illegally freedom of expression and religions of the supermarket. And two concluding remarks. First one, the production and free distribution of a religious book by a company is protected by the right to freedom of expression and the right to religious freedom, as long as there is no embarrassing imposition on any customers or employees to receive the booklet or any other religious material. And the second, owners of for-profit legal entities can adopt a religious doctrine and manifest it widely and act according to their ethical conscience, especially in their facilities, whether physical or virtually. Thank you very much. And now we are open for questions and discussion. Primeiramente, eu agradeço a pergunta e o tribunal tem o entendimento de que ele não pode avaliar a legitimidade da crença em relação aos princípios doutrinários. Basicamente isso, em relação aos princípios os princípios doutrinários. Se aquela determinada crença ela é legítima ou se ela é análoga a uma crença tradicional. Então, ele faz essa avaliação. A questão da avaliação da sinceridade da crença, ela é bem delicada, mas eles avaliam para ver se aquela afirmação não se constitui de uma crença religiosa, se ela não se constitui, no fundo, de um artifício. Eles verificam a boa-fé, então, do crente, e também verifica se estão compatíveis, se aquela crença que ele diz que é religiosa, se ela é compatível com as demais atitudes, as demais crenças professadas. Então, ele faz essa avaliação. Não sei se eu consegui respondê-la.
loyalty lay in a different country or to a different regime, would you allow the government to limit that or not? I will answer in Portuguese, ok? Eu acredito que o direito dos pais, como todo outro direito, tem um limite, e esse limite deve ser imposto pelo Estado, pelo sopesamento dos direitos. Né? Nesse caso específico, em que há uma questão de segurança nacional e segurança das crianças, o direito dos pais é limitado. Né? O Estado tem o dever de zelar e garantir a segurança das crianças. Né? Então, eu acredito que tenha, sim, limitação. No caso específico, eu acredito que o sopesamento seria entre o direito individual do empregado de externar as próprias convicções e contrabalanceado com o direito dos pais, com o que os pais acreditam ser certo e errado. No caso de risco e segurança nacional, com certeza o Estado deveria limitar. Não sei se eu respondi. Não tem jurisprudência no nosso tribunal trabalhista, não tem jurisprudência. Tem alguma coisa de liberdade religiosa do empregado, sempre em defesa do empregado com relação à prática da sua crença. Então, por exemplo, de não trabalhar aos sábados, ou de se privar de determinados alimentos. O mais comum é de não trabalhar aos sábados, mas de privilegiando o direito da entidade sobre o trabalhador, ainda que o contrato de trabalho tenha sido alterado no curso e sem o consentimento das duas partes, não existe jurisprudência. Vai ser uma decisão inédita. Se a senhora me permitir, eu posso fazer uma pergunta da opinião, uma sugestão. Seria prudente, eu acho que seria viável que as entidades confessionais passassem a incluir no seu contrato de trabalho também uma cláusula que não constrangesse o empregado, mas que explicitasse essa condição. Deixasse claro que, olha, é uma instituição confessional e, em sendo confessional, tem valores que instruem a sua forma de ser. Eu acho que não é só recomendável, como é necessário, para que o empregado entre no contrato de trabalho, para que tenha clareza, né, e equilíbrio no contrato. É imprescindível que haja clareza. E no caso dessa instituição confessional, para quem eu advogo, o contrato prevê e fala que ela se rege pela fé cristã e com princípios bíblicos. Então, isso não houve nada escondido e nenhuma surpresa ao trabalhador. Mas o rolo compressor do judiciário passou por cima disso. No caso do judiciário, e ainda falou que a instituição queria imprimir os seus dogmas e era intolerante, deu uma série de adjetivos que são um julgamento muito pessoal da magistrada que exarou. The last sentence, what about the... So what does it mean for the corporation in that situation where there's a split of the shareholders?
Thanks for your question. And yes, some of my paper was based as well on what happened in US. I think it's a Hobby Lobby. Yeah, and I talked about this case as well. So you mean there are many owners of the company, and they do not have a consent on the distributing a certain booklet, correct? It's a publicly held corporation with 10,000 shareholders, 5,000 or 6,000 are in favor of distributing something and 4,000 are against. Okay, so I think it will depend if the company itself has some kind of regiment or norm that regulates this kind of activity of decision-making process. And I think this has to be accommodated within the company. So the company itself has the right, and the owners and the shareholders, they'll have to accomplish consent at the end of the day. So it will depend on the norms of the company itself, how they regulate this kind of dissent, and then they will have to accommodate. What we cannot expect, I think we cannot admit that the government will impose something on this decision by the company. So in this case, I'm not sure how this supermarket was. It was belonged to one person only, or a family, or many people. I do not know. But they had more than one supermarket. They have a chain in São Paulo, and all the chain was distributing the booklet. And what happened? The government imposed that, and I can tell you that the supermarket, they did that. They were, I don't know if they felt the threat by the public officers, and they recalled and they stopped the distribution. Ana Júri issued a public notice on this and sent to the public bodies, but in fact the supermarket did not go ahead with the distribution. But on the other hand, the public bodies did not enter to the judiciary power to demand this recall. Other questions? On the confessional schools, and that was the teacher with a gender change. In South Africa, there was a case where the church hired an organist or something, and then later he turned out to be gay, and then they fired the person, and he went to court, and the court wanted to rule against the church. Later in South Africa, the religious bodies formed the South African Charter of Religious Rights and Freedoms, and self-expressed how they see and assert their rights within the country. And you must know that the new constitution in South Africa provides for charters to be set up on all issues, though it has never been done since the new constitution came into force. And legal experts said if that charter had been in place and the church had said, and we subscribe to that charter and had made it public beforehand, these are our standards, they would have had a better standing in court. So even though the cases are not exactly parallel, I was thinking if religious bodies forming an entity and a coalition and communally asserting their religious rights and freedoms, they might have a better standing in courts, even in labor-related issues. Thank you.
Any other questions? So I thank you all the presenters, and thank you very much for the availability to come here and speak these very important subjects. And now we're going to our dinner time, and we'll be back for our evening session at 7:15. I don't know if Dr. Uziel or Christoph has any announcements. Algum anúncio, algum informe? Disse agora. So we come back here 7:15, and Can you tell us publicly where we go for dinner? we're going for dinner. Well, we'll have it's in Mackenzie. Yeah, there are some restaurants here, but if you want a Brazilian barbecue again, so thank you very much.